Deus salve a cidade de Ribeirão Pires, amém? Amém. Através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão, amém? Amém! Amém. Você tem um privilégio maravilhoso de glorificar e exaltar o Senhor. E quero que você vigie, você será tentado, você será estimulado a pecar, a se aborrecer, a não glorificar o nome do Senhor. Quando isso vier a acontecer, você repreende o nome do Senhor Jesus. Não deixe nenhuma intriga, e se alguém quiser fazer intriga, você diz: não, nós não aceitamos e nós vamos orar por essa pessoa de quem você está fazendo um comentário. Não existe comissão de retiro perfeita, não existe local acampamento perfeito, não existe estudo perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Então, antes de você reclamar de alguma coisa, glorifique a Deus o privilégio de você estar aqui. E quando muitos gostariam de estar aqui e não estão, você tem esse privilégio de estar aqui. Tudo quanto Deus faz é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o poder de Deus, que é perfeito, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, obediência e adoração. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. Se há alguma situação que você pode ajudar, ao invés de criticar, se coloque à disposição, quer ajudar, à disposição principalmente de Deus, e se colocando à disposição daqueles que têm a responsabilidade de estarem coordenando esse retiro. É um privilégio servir ao Senhor, um privilégio cantar louvores ao Senhor, um privilégio poder desfrutar dessa natureza maravilhosa, que são presentes de Deus para todos nós. Vamos declarar, proclamar esse local aqui como local do Senhor, de adoração ao Senhor. Já louvamos ao Senhor porque aqui os proprietários são da primeira igreja batista em Ribeirão Pires, onde eu já preguei. Vou pregar aqui no aniversário da igreja. Quem está cuidando de nós aqui são servos de Deus, e o Senhor já tem operado e vai operar muito mais. Mas eu queria que você orasse comigo. Se orasse comigo, esse nosso, você pode ficar de pé? Mas olha, só ore comigo se você sentir verdadeiramente no seu coração. Tá? Eu espero que você sinta isso no seu coração. Mas assim, declarando mesmo que esse local é um local separado para o Senhor. Nesse momento aqui agora é a igreja de Jesus. Porque aqui agora é o templo da Igreja Batista Betel, é o templo da Igreja do Senhor Jesus, aqui nesse local, porque nós somos igreja. Aqui está a Igreja do Senhor. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Tá? E quando a igreja se reúne, esse local agora torna-se o que? Templo, casa do Senhor de adoração, porque o povo do Senhor está presente. Onde está o povo do Senhor? É templo do Senhor, é casa do Senhor. Dá uma aqui para eu também ficar com as mãos dadas. Vamos lá. Você sentir a paz do Senhor? Você também ora juntamente comigo. Querido Deus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque é um privilégio para todos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, e ó Deus, que nenhum mal venha sobre nós, que toda intriga, que toda murmuração, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, seja banido do nosso meio, e que nesse local seja igreja do Senhor, comunhão, família, adoração, compromisso, dedicação ao Senhor. Ministra aos nossos corações. Usa os palestrantes, as equipes de cânticos,
os coordenadores, os professores, todos aqueles que têm responsabilidade de ministrar as nossas vidas. Acampa teus anjos ao nosso redor. Declaramos que aqui é local do Senhor, lugar santo, de adoração, de louvor, de exaltação. Ensina-nos e ajuda-nos a darmos um excelente testemunho para o louvor da tua glória. Abençoe os proprietários desta localidade, aqueles que estão cozinhando, estão cuidando da infraestrutura. Nos livra de todo acidente e que amizades se fortaleçam nesse momento, nesse retiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos dançar aqui. Preste atenção nessa canção que diz na letra dela. Está próximo o dia do Senhor.
restauração, unidade, amor entre as nações, proclamação, e foi tudo com Cristo no centro e todas as outras coisas partindo dele, né? Eu falei, é isso, Deus, é isso. E aí eu comecei a buscar versículos que pudessem estar embasando cada uma dessas palavras, cada um desse desejo de um despertamento da igreja, o avivamento, a revelação, né? Então nós vamos estar compartilhando esses versículos, porque eu realmente creio que a palavra de Deus fala, amém? Então, claro que vamos ter umas pinceladas de algumas palavras, mas basicamente é a palavra de Deus revelada ao nosso coração, amém? Então vamos começar. Nós vamos começar então falando que Cristo, né? Cristo é o centro de tudo. Cristo é o que Cristo, Senhor, é tudo e todos. E eu quero que quem está no texto de Colossenses 1, 15 a 18 pudesse se levantar e ler. Colossenses 1, 15 a 18. Quando eu falar, queridos, a referência, quem já tem a referência, já levanta e já lê, tá? Não precisa esperar nada não. Pode já começar a ler. Colossenses 1, 15 a 18. Passou já o potinho? É o livro. Ainda bem que teve essa oportunidade para falar, já para vocês assentarem na ansiedade, que eu não vou ser breve, tá? Porque a gente já começa a falar, vou ser breve. Aí a pessoa fala 10 minutos, 15 minutos. Caramba, como que eu ser breve? Então eu já deixo a ansiedade de vocês bem baixinha, né? Eu não vou ser breve, porque se eu for, vai ser lucro, gente. Vamos lá. Pode, amor. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o primeiro de todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças dos governos e autoridades por meio dele, e deixe que ninguém os humilhe, afirmando que o melhor do que vocês pode que esteja, visões insiste numa falsa humildade. Não, amor, você pulou. Pode começar de novo? Não, pode. Você está no finalzinho do 16, pode continuar. Então, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova. Antes de tudo que já exista, depositarem o intento das coisas. Todas as coisas são observadas de ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é da vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi citado para que somente a gente tivesse o primeiro lugar em tudo. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Então aqui, Cristo é o centro de todas as coisas. Nele tudo foi criado, tudo subsiste, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o centro de todas as coisas. E para ficar claro mesmo essa ideia, vamos lá para Romanos 11:36. Quem tem pode ler. Romanos 11:36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. E ele seja agora e eternamente. Amém. Eu amo esse versículo, queridos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nossa, eu amo essa revelação. Tudo é por Cristo, tudo é por meio dele e tudo volta para ele. Todo dom perfeito vem dele e aí a glória vai para ele. Ai, é muito lindo, muito
de 2 a 3. E acontecerá nos últimos dias, firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por seus fronteiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos de fome. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e que conserve os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém. Aqui diz nos últimos dias. Talvez para Isaías os últimos dias não sejam os nossos últimos dias. Os últimos dias de Isaías talvez fosse quando algum rei melhor, algum rei segundo o coração de Deus estivesse reinando. E depois para uma outra época, os últimos dias fosse uma outra realidade. Mas para nós estamos agora vivendo os últimos dias, queridos. Os últimos dias, está próximo dia, o dia do Senhor. Este é o avivamento que está acontecendo. E as pessoas estão com fome. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas terão fome e sede, não de pão nem de água, mas da palavra do Senhor. As pessoas anseiam pela palavra, as pessoas querem a palavra, as pessoas estão querendo, e por isso está tendo tanta confusão, porque algumas pessoas não estão sabendo dar a palavra genuína, a palavra certa, mas nós temos a palavra que procede da verdade, nós temos a palavra verdadeira, então nós podemos mesmo proclamar e sentir mesmo esse avivamento do Senhor em nossas vidas. Atos 2, 17 e 18. Eu tentei sempre, queridos, pegar o texto do Velho Testamento e um do Novo, do Velho e do Novo, para vocês verem que algumas verdades, apesar de Jesus ainda não ter vindo no Velho Testamento, já estavam no coração de Deus. Bom, Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Glória a Deus. Deus é um ser de inclusão, né? A educação está tendo essa inclusão, mas Deus sempre foi um ser de inclusão. Ele não quer deixar ninguém de fora, queridos. Crianças, jovens, adultos, velhos, servos, senhores, todos vão ser cheios do Espírito Santo se deixarem, né? Se ficarem vazios para que Deus encha. Nessa
tem quebrantamento. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Estou de novo lendo Samuel. A vida de Davi é linda, não é por causa da minissérie não, tá? A vida de Davi é linda, linda, linda. E ele é lindo. Depois de ter pecado, no Salmo 51, depois de ter pecado, depois de saber que entristeceu o coração do Senhor, ele confessa o seu pecado ao Senhor. E ele diz aqui um pouco que a música fala também do Fernandinho. Quem tem Salmo 51, 16 a 17, pode ler. Isso mesmo. Não é que Deus, queridos, não gosta de sacrifícios. Não é essa a questão. Deus gosta, né? Tanto é que se fazia no Velho Testamento e hoje o nosso sacrifício, né, sacrifícios de louvor, conforme Hebreus fala, né? Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Mas Deus está querendo dizer, olha, não é algo que é externo. Tipo, eu pego isso daqui e dou. E aí todo mundo está vendo que eu dou, né, que eu estou, né, tendo essa ação externa, esse comportamento visível de fazer algo. Não é isso que me né, como tem um outro salmo que eu não lembro agora qual é, porque eu não pensei em falar nele, que Deus fala, ele é o dono de todos os bois, todos os touros, todos os rebanhos, já são dele. Ele não precisa que a gente sacrifique para ele isso. Não precisa. O que ele está querendo dizer? Que o que é sacrifício agradável é o espírito quebrantado, o coração contrito, aquele coração que está molinho, aquele coração que o Espírito só faz assim, ó. E você entende, e você vai, e você obedece, e você está ali no caminhar. Isso é um sacrifício que Deus não despreza, nunca, nunca. E Davi tinha entendido isso, né? Davi estava entendendo isso. Tiago 4, a gente vai entender melhor o que é esse quebrantamento de coração. Tiago 4, de 8 a 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Exatamente. Quando diz que Deus não faz acepção de pessoas, significa que toda pessoa que se achega a Deus, Ele vai se chegar também. Mas dizem até que não é, algumas pessoas que comentam, dizem até que não é numa razão proporcional. Porque a cada passo do ser humano em direção a Deus, Deus dá 2 passos ou 100 passos em direção a nós. Deus está muito interessado em ter comunhão conosco. Deus está muito aí pra gente, sabe? Aquela coisa, não tô nem aí pra você. Deus está muito aí pra gente. Deus está muito afim de estar próximo, de ser amigo, de ser amado, de ser, sabe, o nosso precioso, o nosso
vontade de Deus, né? A vontade de Deus para vós está a vossa santificação, por isso afastai-vos da liberdade sexual. Isso. Deus fala, esta é a vontade de Deus que eu tenho para você, que você se santifique, que você queira a santificação e que se afaste da imoralidade sexual, ou no meu texto, da prostituição. E prostituir-se é ter outra amado na sua vida. É você não ser fiel àquele que é o amado da sua alma. E quantas vezes a gente pode não estar tendo imoralidade sexual, no sentido mais cru da palavra, mas nós estamos nos prostituindo, porque nós não estamos deixando o nosso coração somente para o Senhor. E Deus nos chama a ter esse comportamento. 1 Pedro 1:15-16. Apesar de ser as duas referências do Novo Testamento, esse 1 Pedro 1:15-16, ele está baseado em Levítico 11:44. Então seria uma referência do Velho Testamento. 1 Pedro. Mas, começando aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Exatamente. O modelo, eu já falei isso para vocês, o modelo é o Senhor. É o Senhor. E Ele nos chama a santidade. E nos chama a santidade desde lá, de Levítico. Temor. Quando a gente entra, tem um quebrantamento de coração, vê a santidade que o Senhor tem, que Ele é 3 vezes santo, a gente se achega a Ele e a gente teme. Não no sentido, amados, essa palavra é uma palavra que é difícil de explicar. Porque as pessoas acham que a gente tem que ter medo de Deus. Medo no sentido de Ele lá e nós aqui. Tem até algumas culturas, que elas não entendem o cristianismo, porque essas culturas querem quanto mais longe o Deus delas estiver delas, melhor, porque significa que pelo menos elas não estão mexendo com a ira dos deuses. Então elas não fazem nada para se aproximar desse Deus. Tá entendendo? Elas só fazem as coisas para aplacar a ira dos deuses. Algumas culturas têm esse querer se afastar mesmo. Quanto mais ele souber que não existe, como assim, alguma matéria que a gente não sabe na escola, a gente fica lá quietinho no nosso canto, né? Se a professora não tá, que eu não estou na classe, melhor vai ser, né? A mesma coisa algumas culturas têm em relação aos deuses delas, mas o cristianismo quer uma relação de proximidade, quer uma relação de comunhão, quer uma relação de querer ficar cada vez mais próximo e perto desse Deus que é lindo, amoroso, perfeito. Hoje mesmo no quarto a gente estava falando, né? Romanos 8, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aí a gente estava compartilhando. Deus é todo poderoso. Ele é aquele que pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Mas além dele ter essa faceta de ser todo poderoso, Ele nos ama incondicionalmente. Quem não quer estar próximo de um Deus assim? Um Deus que é o todo poderoso, mas me ama. É lindo demais. Então aqui a palavra nos convida a estar nessa relação de proximidade. Então esse temor não é uma questão de ter medo do Senhor, mas uma questão de querer viver para Ele. Salomão, o pastor pregou sobre Salomão no último culto, né? E no final da vida de Salomão, no final do seu livro, Eclesiastes, não, esse aqui não é o final do livro. Eclesiastes 12:13. No final do livro ele diz que o resumo da ópera, ou de tudo que ele aprendeu Eclesiastes 12:13. Agora que você disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Amém. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então temer a Deus, querido, significa falar, Senhor, eu tenho tanta segurança de que o que o Senhor quer para mim é o melhor, que eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque eu sei que eu vou me dar muito bem. E o próprio Salomão em Eclesiastes fala, olha, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e pareça que não tem consequência nenhuma, eu sei que quem teme a Deus é bem-aventurado.
Eclesiastes 8:12 diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então não olhe, queridos, não faça como Asaf e falar, né? Ai, os ímpios prosperam, ai, só se dá bem, aquela pessoa ali só se dá bem, cola na prova, cola, a professora tem nota, só tira 10, eu aqui me esfolo de tanto estudar e não consigo tirar média. Ai, fulano mentiu lá pro patrão e ganhou aquela promoção, enquanto eu procuro ser verdadeira em tudo e ninguém me enxerga para me promover. Queridos, não se preocupe. O Senhor, aquele que tudo vê, conhece o seu proceder. Conhece. E Ele, no tempo devido, vai te dar a recompensa. Porque tudo que você faz na terra, você deve fazer como para o Senhor e não para homens, diz Colossenses. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, Ele está servindo. É muito bom saber que o Senhor não deixa impune aquele que precisa da correção e nem exalta aquele que a si mesmo se humilhou, que se humilhou ao Senhor, esperou no tempo dele a exaltação. O Senhor é Deus justo juiz. Amém? Amém. Então, e esse temor em João 9:31 a gente vê também. Quem tem? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a Ele que atende. Amém. Amém. Glória a Deus. Reverência. A reverência está muito ligada ao temor, né? Muito ligada ao temor. Às vezes, até algumas correntes estão pregando e estão propagando isso. Que você então é amigo de Deus, você tem intimidade com o Senhor. Então, não importa mais nada, né? Não, queridos. Deus continua sendo santo e continua sentado no alto e sublime trono. E nós precisamos reverenciar. Nós precisamos entender que nós somos pó. Mas Ele, diz o Salmo 103, conhece as nossas estruturas. E Ele sabe que somos pó e Ele nos ama. E afaste de nós as nossas transgressões. Esse é outro salmo. Vamos lá, reverência. Vamos lá. Êxodo 3, 5 e 6. Êxodo 3, 5 e 6. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou Deus de Deus, de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés se furioso porque ficou com medo de ver aquela gente. Essa passagem, queridos, isso aqui é uma cura interior para Moisés. Moisés viveu 40 anos naquele deserto. E tudo que ele via era sarça. Sarça, aliás, deixa eu contar aqui uma gracinha de recém-convertido. Eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, né? Duas coisas eu não entendia. Eu vou pular a ordem, mas vocês vão entender. Eu não entendia quando Deus ia libertar o povo de Israel lá do Egito, e aí falava assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Ele falava: que mais? Né? Aí eu fui para o meu professor de escola dominical: Renato, eu não entendo isso. Não era a vontade de Deus que o povo saísse do Egito? Falei assim: Deus não mandou Moisés ir lá libertar o povo? Mandou. E aí, quando o Faraó estava prestes a mandar o povo embora, diz a Bíblia que ele endureceu o coração de Faraó. Aí uma coisa assim, aí ele explicou com toda a paciência, com toda a graça, né? Ele explicou que Deus queria revelar a sua glória. Queridos, as 10 pragas do Egito foi um assunto para depois. Lembra quando Josué, não sei que às vezes eu fujo, mas lembra quando Josué foi lá conquistar Jericó? Aí os espias foram para a casa de Raabe. Foi para a casa de Raabe? Não, foram lá para Jericó. Mas aí Raabe, que era aquela prostituta, o recolheu e cuidou deles. Mas ela falou: Raabe falou: eu tenho ouvido das maravilhas que o Deus de vocês tem operado. Deus não poderia ter feito uma propaganda, não que ele precisa, mas tão eficiente, se não fosse todas as coisas que aconteceram no Egito. Então Deus queria mostrar a sua glória. Era a soberania de Deus ali mostrar a sua glória. Mas no final, então, o Senhor
vírgula, vou continuar. A sarça. Aí eu começava a ler lá que Moisés olhou para a sarça que estava no deserto e a sarça não se consumia. Aí eu olhava, sarça não se consumia. Que é isso, né? Eu não entendia. Até havia confusão nas palavras. Sarça que não consumia, ficava assim. Aí também eu fui entender que sarça era um tipo de arbusto que era comum no deserto. Então, sarça era o nome da planta. Fechou? Sarça era o nome da planta. Então, ela ardia, ou seja, ela pegava fogo, esse é ardeiro, né? Ardia e não se consumia, ou seja, ela não era destruída. Porque quando você vê uma madeira pegando fogo ou uma árvorezinha pegando fogo, ela vai logo virando cinzas. Correto? Então, aqui comigo, querido. Amém? Tem um chauzinho para eu ficar feliz? Não te ir embora, tá? Só que eu tô aqui. Amém. Então, a sarça ardia e não se consumia significa isso. Tudo bem? Eu sei que vocês sabiam, mas eu precisei falar das minhas dúvidas de ser convertido, parentes. Aí aqui, voltando para Moisés, e aí Moisés vê essa sarça, que é uma coisa maravilhosa, e ele vai, e Deus chama, né? Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, se eis-me aqui, né? Nós temos que falar mesmo, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Queridos, era deserto. Moisés passava por aquele lugar o tempo todo, mas aquele dia, aquele lugar era terra santa. Não que não fosse sempre, mas naquele dia o Senhor queria dar uma revelação. E disse o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés falou, eu não sou qualquer um, eu não sou um fugitivo do deserto, eu não sou alguém que matou um egípcio e fugiu com medo do faraó. Eu sou alguém que tem raízes, o Senhor me ama, o Senhor me fez, o Senhor é comigo. Queridos, que seja uma revelação para a sua vida nesta manhã, mesmo que você não tenha parentes diferentes, mesmo que você não tenha pais que você possa dizer, Deus diz, do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, mesmo que você não tenha, se você for a primeira geração daqueles que conhecem o Senhor, se leve por isso, porque o Senhor te escolheu, e daqui por diante, seja você o formador de uma geração eleita para o Senhor, amém? Então a reverência. E aí, em Lucas, acho que está marcado Mateus na projeção, mas é Lucas, tá? Lucas 8, na pesca maravilhosa, Lucas 5, perdão, na pesca maravilhosa. Quem tem esse texto? Lucas 5, 8 e 9. Quando Simão Pedro se havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a comunidade de peixes, que havia uma cunhaça. Amém. Então Jesus chegou aqui e Pedro, tirou os pés de Jesus. E ele entendeu que Jesus era digno de adoração e que ele era um pecador. Isso é reverência. E essa reverência não deve acabar nunca na nossa vida. Vamos seguir. Louvor! Chegamos no louvor. Salmo 104. Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Render de graça e bendizer o nome. Amém. Vamos entrar dentro da casa do Senhor, nos atos do Senhor, ou na nossa casa, que é a casa do Senhor também, com hinos de louvor, sempre, sempre, sempre. E aí, Apocalipse 5:13. Esse é um outro texto que eu amo. Apocalipse 5:13. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam das ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos os gerações. Toda criatura, toda, no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, toda criatura dizia: aquele está sentado no trono e ao Cordeiro. Se a gente tivesse, a gente podia falar, Cláudio, vem pro violão e a gente canta: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro.
Mas como a gente não tem tempo, a gente vai voltar, tá bom? Vamos lá? Adoração. Gênesis 22. Gênesis 22. Ao terceiro dia, Tu ganha um panetone? Abraão os olhos viu o lugar de onde. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu a casa, iremos até lá. E havendo Abraão, voltaremos junto de vós. Tendo Abraão seguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Panetone? Quanto? Como? Tomou Abraão o carneiro. Eu ofereceu o holocausto. Vai parar? Em lugar de seu filho. Amém, amém. Queridos, Deus me trouxe uma. Assim, não sei nem se eu vou conseguir compartilhar o que eu senti na hora que eu li esse texto. Eu só tinha escolhido o versículo que falava que ele falou, esperar, o 5, né? Esperar aqui que eu vou adorar. Mas aí eu fui ler o texto inteiro e aí Deus me trouxe algo tão precioso. No versículo 3 diz que Abraão, ele levantou tal, foi para o lugar que Deus tinha indicado. E no 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja o que foi ministrado. Como eu falei, eu não sei se eu vou conseguir passar o que eu senti naquela hora. Mas ao terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Abraão viu onde ele tinha que adorar e o que ele tinha que fazer. E aí no 13 diz que Aí ele viu esse lugar. E ele foi para esse lugar, ele tinha certeza que ele ia voltar depois da adoração. E a gente conhece o texto. Quem não conhece, foi um pedido que Deus fez para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E Abraão estava pronto a sacrificá-lo quando o Senhor disse: não, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que você realmente me tem como a prioridade na sua vida. Nem Isaac, que é o filho da promessa, é maior do que eu na sua vida. E aí Deus ficou extremamente satisfeito com isso. E aí no versículo 13 diz que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Ele ergueu os olhos, querido, ele viu o lugar de longe, o lugar onde ele tinha que fazer algo para ele muito, muito, muito difícil. Mas ele foi. E aí no 13 diz que ele ergueu os olhos e viu o carneiro, que foi a provisão, a providência de Deus pela fidelidade e obediência dele. O que eu quero dizer para você nessa manhã, queridos, é que você pode erguer os olhos e você pode ver tribulação, você pode ver dificuldade, você pode ver alguma coisa que ainda não está do jeito que você intencionava que estivesse. Mas vá, na força do Senhor, porque depois você vai erguer os olhos de novo e vai ver o livramento do Senhor, a providência dele, o fazer dele, o de repente dele, né, Lilian? O terremoto do Senhor que liberta as cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Abraão estava aqui tendo a adoração máxima. E ele pôde ver a provisão do Senhor. Adoração. João 4:23. Aqui, queridos, em Gênesis, o que Deus queria saber era como estava o coração. Obrigada, amor. O coração, amor da Ludmilla, meu amor de Cristo. Como estava o coração de Abraão. E é isso que Deus está procurando. Coração de adorador. Não é adoração, porque ele já tem o céu. Aliás, eu estava ouvindo, eu nunca tinha ouvido essa informação, que Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, viu o Senhor no alto e sublime trono, e estavam lá os anjos, né, dos serafins, querubins e tal, e estavam dizendo: santo, santo, santo. Eles estavam adorando o Senhor. Isaías aconteceu, foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo chegar. Aí a gente vai para o Apocalipse, que foi escrito mais ou menos 90 anos depois que Jesus já tinha chego. Ou seja,
Santo. Imagine, no nosso tempo, no nosso cronos, 800 anos de adoração. E é uma adoração que não custa, é uma adoração prazerosa, porque Deus é digno. Então aqui Deus quer coração de adoradores. O João 4:23, que é um texto ímpar, né? O texto inteiro, mas esse versículo, podem ler quem está no texto? Mas virá o tempo e de fato, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Exatamente, na minha versão fala, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai quer coração de adorador. Amém? Proclamação. Com tudo isso não tem como a gente ficar calado, né? Vamos proclamar. Vamos proclamar. E Davi já proclamava desde lá da antiguidade. Salmo 40, que fala, esperei confiantemente no Senhor, e fala que, né, o Senhor tirou do lado do lodo e colocou no lugar firme. Fala no versículo 9 e 10. Quem tem? Salmo 40, 9 e 10. Ó Senhor Deus, na reunião todo o teu povo, eu contei a boa notícia. E tu o salvas. Sabes que nunca vou parar de anunciar. Não tenho guardado para mim a boa notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder, Salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não tenho falado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Amém. Fala aqui na minha Bíblia, eu proclamei as boas novas. Amém? Aí você pode me perguntar, Lani, eu consigo até falar alguma coisa de Deus quando eu estou no meio da congregação. Mas quando eu estou no meio de não crentes, 1 Coríntios, quem está com 1 Coríntios, quando eu estou no meio de não crentes, o que eu posso falar? Eu escolhi esse texto, queridos, 1 Coríntios 15, 3, 4, porque se você souber isto é a boa nova. E isso você pode anunciar. Adolescentes, guardem esse texto. 1 Coríntios 15, 3, 4. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que em Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. É isso, queridos. É isso. Aí você fala, mas Elaine, se eu disser só isso, vai trazer algum tipo de mudança na vida da outra pessoa? Se você, primeiramente, no seu coração entender isso, que o Senhor Jesus morreu por você, que Ele morreu pelos seus pecados, porque você mesmo não poderia ser convertido sozinho, você mesmo não poderia melhorar sozinho, mas que Ele tomou sobre Ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, e Ele morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo hoje para todos sempre. Se você tiver essa verdade no seu coração, quando você anunciar essa mesma verdade, vai fazer diferença no coração da outra pessoa, porque não são palavras, querido, é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Unidade. A gente tem que ter, né? A gente tem que ter unidade. A terra é um estágio do céu, querido. A gente aprende a viver junto. Salmo 133. A gente aprende a viver junto aqui, porque a gente vai viver eternamente com o Senhor no céu. E que delícia vai ser, não é? Que delícia. Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Amém. É bom, é agradável. Queridos, e se não for, pergunta primeiro se não é você que tem alguma coisa errada. Se não é em você. Você sabe que a gente vê o que os nossos olhos, né, querem ver. Se os seus olhos estiverem, como disse, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Aquela coisa eu estava ouvindo uma pessoa falar, o dinheiro é o que você é. Se você é corrupto, você vai usar o seu dinheiro para corrupção. Se você é fiel, o seu dinheiro vai ser usado para bênção, vai ser usado para promoção do Evangelho da Paz. Então, às vezes o ambiente é o que você é. Pense nisso. Pense nisso. João 17, 21 é a oração linda que o Senhor Jesus fez sem nos conhecer fisicamente. Ele orou por nós. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
Amém, amém. Queridos, muita gente fala assim, se os evangélicos, não sei o que, fossem unidos, não ia ter tanta igreja e tal. Eu não entro nesse mérito, porque ninguém vai ter desculpa diante de Deus de dizer, eu não fui à igreja porque eu não gostava daquela forma de culto. Tem formas de culto público que frequenta a igreja para todos os gostos. Para todos os gostos. Ninguém vai dizer, não gostei daquela, eu não tinha perto da minha casa. Não. Tem igreja agora em toda esquina, tem igreja de todo jeito, tem igreja para todo mundo. Então não é esse o problema. Mas se em cada compartimento do corpo de Cristo, em cada congregação, houver unidade e houver em cada congregação o espírito de que a outra congregação também é parte do corpo do Senhor, o mundo vai ver essa unidade e vai saber que Jesus é o Cristo e que foi enviado por Ele para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Que a gente faça isso, queridos. Amor. A coisa mais linda que existe, que Deus nos ensinou, porque nós não saberíamos fazer sozinhos. Deus nos ensinou a amar. Deus deu prova disso. A Bíblia fala que Ele nós ainda não somos dois. Mateus 22, 36 a 38. Esse texto é o mesmo jeito de Pedro. É um texto do Novo Testamento, mas que traz uma verdade do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 6. Mateus 22, 36 a 38. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Pode ler o 39, amada, não foi? Segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Os mandamentos Amém. Hebreus 13, 1. Esse a gente pode decorar hoje mesmo. Vamos ler? O amor fraternal seja contínuo. Seja constante o amor fraternal. Vamos repetir juntos? Seja constante o amor fraternal. De novo. Seja constante o amor fraternal. Só as mulheres. Seja constante o amor fraternal. Só os homens, pastor. Seja constante o amor fraternal. Só os de menos de 18. Seja constante o amor fraternal. Os de maior idade. Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. Vamos repetir mesmo? Hebreus 13, 1. Queridos, o que a gente vai fazer nesse acampamento? Amém. A gente vai amar muito, em todo o tempo, em todas as pessoas, porque esta é a vontade do Senhor, que nos amemos uns aos outros. Amém? Então seja constante o amor fraternal. Amém. A palavra de Deus é aquela que nos dá todos os segredos para viver. Aprendi os segredos para viver, contente em qualquer circunstância. Jesus, ponto Senhor, o governo do Senhor. Isaías 9, 6 e 7. Não é só no Natal que a gente lê esse texto, não. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz e fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo, firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para todos sempre, para sempre. O zelo do Senhor do exército para isso. Amém. Esse final, né? O zelo do Senhor dos exércitos para isso. O zelo do Senhor em a gente estar sob o governo de Jesus é zelo. Quando a gente está governado pelo Senhor, é cuidado de Deus sobre as nossas vidas, queridos. O zelo do Senhor sobre nós é que a gente esteja debaixo do governo de Cristo. Amém? Que a gente faça isso de livre e espontânea vontade. Atos 2:36. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Amém. 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 Intercessão, né?
maiores, não eram maiores não, mas foram. Aconteceram algumas coisas, mas estamos aí, sempre às quintas-feiras, 1 Samuel 12:23. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, tem reunião. Ela não é uma reunião fechada, queridos, não é para quem tem cargo, não é para quem é reunião de intercessão para toda a igreja do Senhor. E longe de mim seja ficar com o Senhor, deixando de orar por você. Também te ensinarei o caminho que é bom de Deus. Amém. Você quer isso para você? Olha, você vai falar isso para os seus adolescentes? Longe de mim, deixar de orar por vocês, né? É isso aí. Que a gente fale mesmo, olha, quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós temos que orar mesmo. E Samuel, mesmo diante da escolha do povo de ter tido um rei, que deixou o coração de Deus triste, como Deus falou, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Mas Samuel, como intercessor, como profeta ungido, separado, desde a sua meninice, porque foi fruto de intercessão, foi fruto de oração. Samuel foi fruto de oração. Amém, Clenilda? Amém. Samuelzinho também é fruto de oração, fruto de intercessão, é bênção na casa do Senhor. Então, Samuel cumpriu cabalmente a experiência de Timóteo. Então, ele não deixou de interceder pelo povo. Intercessão. 1 Timóteo 2. Olha, eu falei de Timóteo, nem sabia. 1 Timóteo 2, 3, de 1 a 3. Antes disso, se façam pregações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. Amém, queridos, que a gente use de prática, de súplicas, de orações, de intercessões e de ações de graça também, em favor de todos os homens, até daqueles que a gente não gosta, e das nossas autoridades principalmente. É de quem? Principalmente da Dilma. É nossa governanta, toda autoridade é instituída por Deus. Tá bom? Não é nesse texto que fala. Aliás, eu acho que é em 2 Timóteo 2, não é? Não. Toda autoridade é instituída por Deus. Então, o que aconteceu? Vou falar com toda a autoridade, pelo pastor também, né? Ah, tá. Então, Deus colocou a Dilma como nossa governanta. Nós temos que orar por ela. Amém? Orar por todos os homens. E aí a gente vai às nações. Debaixo da cobertura de intercessão, a gente vai às nações. Isaías 1, 3. Isaías 60. Levante-se de Jerusalém, e com outro filho da Arquia, pois já chegou a sua vez. Agora o Senhor caminha sobre você. A terra está coberta de escuridão, e povos vivem na terra, mas a mão do Senhor caminha sobre você. E quando você aparece a glória de Deus, atraído pelos alguns de Israel, os povos não virão. O livro de Deus preparar-se bem, cheio de
Jerusalém, é o lugar onde o Senhor nos plantou. Deus nos plantou em São Vicente, amém? Que toda profecia que o pastor começa, o culto, né, que São Vicente, como ele começou aqui de Ribeirão Pires, aqui, né, de Ribeirão Pires, aconteça através das nossas vidas. Nós podemos fazer isso, queridos. Se o Senhor estiver ocupando todo lugar no nosso coração, nós podemos transformar aquela cidade. Por último, e não menos importante, indo às nações, nós vamos dar às nações a libertação. Esse é o único tópico que eu não peguei no texto no Velho Testamento, até mesmo para mexer com o meu perfeccionismo. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém, amém. Nós fomos chamados à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não vamos nos colocar de novo sob o jugo da servidão. Amém? Não vamos. Colossenses, que é um texto que a gente leu falando sobre Cristo, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos a remissão dos nossos pecados. E a promessa de que um dia nós vamos ser levados com Ele e vamos reinar em glória. João 8:32 João 8:32 e 36. Ele me respondeu: como entende Abraão e nunca como ficar com ele? Como você pode dizer que é Jesus? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que se engana é escravo do pecado. O escravo é escravo da natureza, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus nos libertar, de fato nós seremos livres. Ninguém, depois de ser tocado por Jesus, permanece o mesmo, né? Como aquela mulher, né, que há 12 anos sofria, mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi liberta. Que você possa tocar no Senhor, que você possa receber dele o seu toque, e que você possa dizer: Senhor, é tão bom, ter a certeza de que eu sou filho muito amado. Com grande amor nos tem concedido o Pai, diz a palavra, a ponto de sermos chamados seus filhos, e somos mesmo filhos muito amados. E que toda esses itens, né, como eu falei, ouvindo a música, o Senhor trouxe essa revelação sobre a minha vida. Que Cristo seja o centro, que para Ele seja toda a glória, e que você possa estar em cada um dos tópicos aí, você se avive por Ele, pelo Espírito dele, você receba dele a revelação, você se quebrante por essa revelação, você busque a santidade como a vontade do Senhor para a sua vida, você tema, você reverencie o nome dele, você o louve, você o adore, e você proclame, e as pessoas vejam a unidade na sua vida, vejam que você é um do Senhor, e que você tem essa unidade porque você ama não porque alguém te ama, você ama não porque você é obrigado, mas você ama porque você está cheio deste amor do Senhor. Que Jesus seja mesmo o Senhor, que Ele tenha um governo sobre a sua vida, e que aí você queira esse governo sobre outras pessoas também, intercedendo por outros, não deixando de orar por todas as pessoas investidas de autoridade, sobre aqueles que te cercam, sobre os seus familiares e até sobre os seus inimigos, diz a palavra em Mateus 5, e que você possa ir às nações, e como diz o texto, né, fala ide por todo mundo, mas quando você estiver indo no caminho, não precisa você sair do Brasil, você possa anunciar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que isso traga libertação a cada vida que passar pelo seu caminho. Amém? Queridos, esta é a adoração que o Senhor deseja, a adoração que traga os frutos de justiça, e esta é fazer isto, estar na disposição do Senhor, é obediência, é o que o Senhor quer, não sacrifício, mas um coração contrito, um coração que diz: Senhor, eu quero, eis-me aqui, assim
assim como Isaías falou diante da tua santidade, assim como Moisés falou diante da tua santidade, e assim como Abraão foi confrontado de dar o seu melhor, aquilo que ele mais tinha amor nesta vida, pelo Senhor, eu quero, eis-me aqui. Amém? Amém, queridos? Que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu, que você possa ter nesse retiro essa oportunidade de começar a ser nova criatura. Amém? Amém? Como diz Hebreus 13:1? Hebreus 13:1, que diz? Seja constante o amor fraternal. De novo e unido. Seja constante o amor fraternal. Onde está? Hebreus 13:1. Amém. Para não fugir da minha prática, quem deseja vir ao microfone e orar no voluntariado? A Vi e a Ellen. Pode vir também, Ellen. Adolescentes, muito obrigado pela ajuda, viu? Muito obrigado pela disposição, obrigado pela leitura, obrigado pelo coração de vocês estarem nisso. Amém? Os outros também, mas muito especialmente eles que leram bastante. Ó Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, porque realmente o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Deus, às vezes nós necessitamos tanto de ouvir a Tua voz. E mais uma vez o Senhor falou conosco, e nós te agradecemos por isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra que saiu da boca da Elaine, Deus, possa estar permanente no nosso coração, Deus, assim como o Senhor usou a vida dela. Cada palavra, Deus, impregne mesmo no nosso coração, Pai, que nós possamos colocar Cristo no centro. Deus, as demais coisas também nós colocarmos em prática. Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração, nós queremos ser santos como o Senhor é. Nós queremos, Deus, seguir os Teus passos. Por favor, Deus, ajuda-nos a não desistir, Senhor, mas pelo contrário, prosseguir e caminhar mesmo nessa jornada de santidade. Deus, de ser como o Senhor é, ser sal e luz aqui nessa terra. Por isso, Pai, aqui neste retiro, Deus, durante todo este tempo que nós separamos, Deus, nós viemos aqui também para dizer que nós queremos te obedecer, Pai. Nós queremos ter uma vida de adoração também. Por isso, Deus, ajuda-nos, Pai. Ser conosco mesmo, Deus, abençoa cada vida aqui, Pai. Que a Tua palavra, assim como diz, possa perfurar mesmo como espada de dois gumes, Deus. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa ter entendido aquilo que foi falado até aqui. E possa estar com o coração aberto também para aquilo que ainda nós vamos ouvir aqui, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Deus. Nós pedimos perdão também pelos nossos pecados. A Deus, tantas vezes falhamos e te entristecemos. Deus, ajuda-nos a não fazer isso mais. Ajuda-nos, Papai. Nós te amamos, nós te bendizemos, te adoramos. E como diz ali em Apocalipse, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade, domínio e poder, Pai. Nós rendemos a Ti. Se adorado nessa manhã. Encontre em nós esse coração adorador mesmo. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos. Pai bendito, Pai amado, Senhor, quero te pedir, Senhor, agora, Senhor, por essa ministração da Tua palavra, Senhor, que a Tua serva bem trouxe, Deus, foi boca Tua, Senhor, foi por intermédio dela que Tu falaste, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade para cada vida aqui presente, Senhor. Quero te pedir, a começar dessa que vos fala, Senhor, que Tu estejas concedendo-nos espírito de obediência à Tua palavra, Senhor, e espírito de obediência à Tua vontade, Deus, que nós estejamos manifestando, Senhor, o caráter de Cristo, Senhor, expresso através de cada característica que foi enumerada aqui, Senhor, começando da unidade, Deus, que é resultado do amor, Senhor, e passando por cada uma dessas características, Senhor, nós te pedimos, Deus, espírito de humildade, Senhor, que não ninguém se considera superior aos outros, mas muito pelo contrário, Senhor, como nos diz a Tua palavra, cada um considere os outros superiores a si mesmo, Deus. Cada um esteja, Senhor, lavando os pés uns dos outros, cuidando dos outros, Pai, que esse retiro seja um marco, um divisor de águas, Deus. Em nome de Jesus, Pai,
quem está aqui, Senhor, precisando da tua cura, Senhor, precisando da tua libertação, Senhor, quem está aqui precisando do teu consolo, precisa de uma reconstrução em qualquer área da sua vida, Senhor, que tu estejas operando, Senhor. Cada um de nós temos as nossas necessidades e viemos aqui para esse retiro, para esse encontro contigo, Senhor, com expectativa, Senhor, diante de Ti. Nós já oramos, Deus, nós já colocamos diante de Ti, Senhor, esse período de retiro espiritual, Senhor, e Tu sabes de todas as nossas necessidades, até aquelas necessidades mais ocultas, Senhor, e eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, soberano, Senhor, e Tu nos concede muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. São essas bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.